Fala galera, você está antenado no canal Salada Mista e eu sou o Face Oculta. O assunto de hoje é sobre o Setembro Amarelo. Sim, hoje, dia 10 de setembro de 2025, nessa data é tida como uma data aí global, uma data mundial de prevenção e combate ao autochurrascamento. O SUI, pontinho. Existem palavras aqui na plataforma que a gente deve evitar pronunciar, né? Até para proteger aí a questão do alcance do canal. Sim, então hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção desse tipo de fato, desse tipo de acontecimento, que é muito triste, é trágico. E hoje a gente vai aqui estar conversando um pouquinho mais aproximado para a gente tentar entender mais ou menos numa conversa a respeito desse dia, né? E a respeito principalmente dos fatores que levam uma pessoa normal a de repente começar a pensar ou até mesmo executar essa prática capital, essa prática que vai levá-lo à inexistência completa e absoluta nesta terra, neste plano material, né? Então, a gente começa tentando entender que a incidência aqui no nosso território, né, aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira sua própria vida no nosso país. Então, isso é um dado já catalogado, é um dado que já vem sendo estudado há algum tempo, não é mesmo? Então, aqui na nossa nação, a cada 45 minutos, uma pessoa, né, decide aí, infelizmente, a dar cabo do seu próprio destino. É importante também a gente frisar que para cada tentativa equivalem outras, corrigindo, para cada ato consumado, existem outros 20 atos de tentativa. Ou seja, para cada pessoa ali que consegue definitivamente aí ir de arrasta para cima, né? Outras 20 tentaram e não foram bem-sucedidas. Dessas 20 que tentaram e não foram bem-sucedidas, tentarão novamente em outras oportunidades. Só que no decorrer dessa caminhada, vão ficando as sequelas físicas, muitas das quais irrecuperáveis, não é mesmo? Pessoas que tentam aí contra a própria vida, utilizando veneno, utilizando armas de fogo, utilizando as mais variadas formas, né, de se extinguir aqui nessa terra e não conseguem ter ali o seu intento consumado, elas vão sofrer sim aí por um longo período ou até mesmo até o final de sua vida com sequelas e consequências dessas tentativas. Né? Isso também aí é um fato que traz muito sofrimento, né, aos familiares, tal qual se a pessoa tivesse realmente aí conseguido consumar o fato, né? Consumar ali a sua partida, digamos assim. Então, a cada 45 minutos, uma pobre alma, ela deixa de existir. Né? Uma pessoa, ela elimina a si mesma, né, por fatores aí que são os mais variados possíveis e que vão ser frutos aí da nossa conversa de hoje, certo? O Rio Grande do Sul é o estado aqui brasileiro que ele detém aí mais de 10%, né, da totalidade desses acontecimentos, né? E a gente vai tentar aqui entender, a gente vai tentar esmiuçar aqui toda essa questão, porque chega a ser até um contrassenso, né? O Rio Grande do Sul, um estado aí que ele é um dos mais ricos aqui do Brasil, onde os índices de violência urbana, né, eles são dos mais contidos, um estado que tem muito emprego, muita oportunidade, né, um estado aí que ele
em comparação com regiões, por exemplo, aí do Norte e Nordeste, né, é um estado muito, muito superior, né? Quando eu digo superior, entendam na relação financeira, na questão da segurança pública, na questão da saúde, isso é fato incontestável, tá? Não estou sendo aqui xenofóbico, eu não estou sendo aqui preconceituoso, até porque eu não sou do Rio Grande do Sul, né? Eu faço parte aí de regiões, né, que são muito menos desenvolvidas do que o sul do Brasil. Né? Só para ficar bem claro, para não ter mimimi, né, para não vir ninguém dizendo, porque você mora no Rio Grande do Sul, você está sendo xenofóbico em relação a outras regiões do país. Não, nada disso, pessoal. Aqui eu só vou trazer a realidade. Não é a minha verdade, não é a verdade de terceiros. É a realidade na qual eu me utilizo como referência para dar aqui as minhas opiniões. Opiniões que os senhores podem concordar ou discordar livremente. Ok? Então vamos lá. O Rio Grande do Sul ele é um estado que ele tem aí um clima bastante diferenciado do restante dos estados brasileiros, né? Norte e Nordeste são climas aí predominantemente quentes, são climas aí que têm a incidência solar muito grande, né? E no Rio Grande do Sul já é aquele clima mais frio, já é aquele céu cinza, são aquelas cores acinzentadas do inverno, né? Tem toda uma questão climática que talvez tenha alguma coisa a ver ou alguma interferência, né, na intercorrência, né, desses fatos lamentáveis dos quais a gente está falando aqui nesse vídeo em específico. Então, será que o clima frio, será que a falta de luz solar, ela tem alguma ingerência, ela tem alguma coisa a ver com o aumento, né, do SUI, pontinho, pontinho, pontinho? Será que isso tem alguma coisa a ver? De que forma a gente poderia tentar entender esse fenômeno, né? Dentro aqui do Brasil, falando aqui no nosso território nacional, alguns estudos, eles dizem que sim, que o clima frio, o clima invernado, né, acinzentado, ele tem sim um fator aí determinante na incidência da depressão clínica das pessoas, né? Então as pessoas elas se sentem mais tristes quando elas saem à rua e veem ali aquele dia mais escuro, o sol escondido, não é mesmo? Acinzentado, o acinzentamento do ambiente. Então elas se sentem mais tristes, mais contidas, e isso, de certa forma, traz uma certa depressão. E essa depressão ela vai somando-se a outros fatores, problemas do dia a dia que a pessoa está enfrentando, não é mesmo? Problemas de várias origens, né? De origem emocional, de origem financeira, relacionamentos, questões afetivas, né? Enfim, uma série de problemas, uma série de situações que nos cercam no nosso dia a dia, nessa guerra diária que a gente vivencia. E o clima frio ele chega para potencializar, ele chega para montar o cenário ideal para que essas pessoas elas venham a se encorajar, né? E pensarem em concluir esse ato tão miserável, esse ato tão reprovável, que é tirar a sua própria vida. Primeiramente, eu quero deixar também bem claro aqui que eu não estou aqui para julgar ninguém. Não sou eu aqui que vou apontar o dedo e dizer que essas pessoas que cometeram, deram cabo de sua própria vida, elas eram pessoas fracas. Eu não vou ser covarde a esse ponto. Que fique bem claro aqui nesse vídeo as minhas posições e as minhas opiniões.
ok? Eu não vou apontar o dedo para ninguém, dizer que a pessoa foi fraca, que ela não teve força, que a pessoa ali não foi covarde, não enfrentar os problemas da vida. Primeiramente porque eu não estou vivenciando a vida de ninguém. E eu costumo dizer o seguinte, só sabe quem está passando, quem está passando. Eu não vou poder julgar um problema estando aqui de fora. Eu não vou poder dizer que João, Maria, né, enfim, qualquer pessoa que possa ter tentado ou que cometeram e foram bem-sucedidos nesse cometimento, eu não vou chegar aqui e apontar o dedo e dizer que essas pessoas foram covardes, foram fracas, porque eu não vivenciei as dores delas. A gente tem que acabar com essa hipocrisia, com essa falta de vergonha na cara, entendeu? De ficar sempre aí apontando as pessoas sem que a gente saiba os problemas que aquelas pessoas estão passando. É muito fácil para mim estar aqui de fora, numa situação confortável, numa situação de vida equilibrada, na qual eu me encontro num momento, não quer dizer que vai estar para sempre, que nunca estará. E é muito fácil para mim chegar e apontar o dedo na cara dessas pessoas e chamá-las de fracas, né? Porque todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, todo mundo tem o seu momento de fraqueza. E não venha dizer aqui que é falta de um Deus, que é falta de um Criador, que é falta de amor a Cristo, a Buda, ao que vocês quiserem. Eu tenho a minha opinião formada em relação a isso. E o Brasil, todos nós sabemos que é mais de 90% de sua população cristã, todas apegadas aí a dogmas religiosos, a crenças das mais variadas formas, né? São pessoas aí devotas a algum tipo de criador, e são essas mesmas pessoas que vão lá e se penduram em uma corda e ficam balançando até a chegada do IML. Não é assim que funciona? Quem é que se mata? Quem é que se enforca? Quem é que comete aí esses atos? São pessoas religiosas, são pessoas cristãs, né? São pessoas que tiveram uma orientação religiosa desde cedo, mas que por um motivo ou por outro cometeram. E a gente vai estar conversando aqui de uma forma direta, em cima da realidade. Aqui, eu, o Face Oculta, trago tão somente a realidade, nua e crua. Se vai doer ou não, isso aí fica a cargo de cada um, ok? Então a gente já falou aqui que o clima frio ele tem sim, né? Ele pode ter aí uma incidência, né, sobre essa questão de incentivar a pessoa a praticar esse ato. A luz solar diminuta, pouca luz solar, diminui aí a produção, né? O corpo humano diminui a produção de alguns elementos essenciais, né? Como a serotonina, que é um hormônio, né? Diminui a produção da serotonina, que é um hormônio presente aí no corpo humano e que é produzido, é estimulada a sua produção com a incidência da luz solar. Aí as pessoas ficam mal-humoradas, as pessoas têm problemas no sono, enfim, saem na rua já naquela tristeza do dia a dia, passando por um problema, aí vê o céu todo cinza, enfim. Nós somos produtos do meio que nós vivemos. E as cores, a paleta de cores, o clima, o vento, a chuva, tudo isso traz uma quietude, traz uma calmaria, falta de circulação de pessoas nas ruas, as pessoas ficam mais em casa, as pessoas não ficam mais nas ruas para conversar, as pessoas elas se guardam no clima frio. E com isso vem o quê? A solidão, o isolamento social. Então, na minha opinião, esse estudo, ele tem sim fundamento. Com certeza. É só a gente olhar aí outros países como referência.
países de clima frio, a gente vai perceber aí também uma alta incidência de autochurrascamento, né? Provocado também, com certeza, por esse clima frio. Ok? Então, todos esses fatores a gente precisa aqui estar analisando, né? E, enfim, senhores, mas não é somente isso, né? A gente sabe também que nesse estudo, ele traz aqui a reflexão, que os homens, o sexo masculino, o gênero masculino, ele comete muito mais SUI, pontinho, pontinho, que as mulheres. Agora, por quê? Por que que isso acontece, né? Vamos pensar. Por que que mais homens ocorre mais do lado dos homens, do nosso lado? O que é que acontece? Isso daí é a prova cabal, a prova prática, né, da incidência das pressões sociais. Sim, a gente tem que falar sobre isso. Homens cometem mais autochurrascamento do que as mulheres, por uma causa simples, porque é sobre os nossos ombros que caem, que pesam a maior parte das responsabilidades. A responsabilidade de provisão, a responsabilidade de proteção, a responsabilidade de sucesso financeiro, a responsabilidade de ser sempre aquele camarada forte como uma rocha, que não deve aí estar expondo os seus sentimentos, expressando as suas dores, as suas fraquezas, os seus pontos fracos. Então o homem, ele é muito reprimido desde criança, desde cedo, né, a não expor os seus sentimentos, a guardar para si aquelas dores, as suas mágoas, os seus problemas. Então os homens, eles não se abrem para conversar, eles se isolam, eles não sabem dar um tratamento devido a toda aquela emoção que eles estão reprimindo ali dentro de si. Então, dentro de uma família, nós homens, nós fomos ensinados, desde pequeno, a viver dentro dessa matrix, a viver dentro desta engrenagem na qual, né, o homem não chora, o homem é o responsável pelo sustento de sua família, o homem é a rocha forte que vai trazer a proteção, que vai trazer o apoio, é o lado forte da equação. Só que não, pessoal. Só que não. Os homens, eles também têm os seus problemas, os homens também têm as suas fraquezas, muitas das quais que ele não consegue superar, ele não consegue dirimir, não consegue dissolver. E tudo isso faz com que ele, sim, tente e geralmente consiga concluir o autochurrascamento. Então, no Brasil e no mundo, os homens são os maiores praticantes, digamos assim, né, de uma forma bem rasteira, do autochurrascamento, em detrimento às mulheres. As mulheres cometem, sim, cometem, mas muito em menor escala. Porque as mulheres, elas têm, logicamente, os seus problemas, mas elas não são tão cobradas socialmente quanto os homens, né? E eu acho que isso aqui é chover no molhado. Isso é uma análise da realidade, os dados comprovam isso, estudos já demonstram isso, e eu também aqui não estou dizendo, né, que isso é uma geral, que isso aí é uma regra geral, né, que não existem as suas exceções. Logicamente, existem mulheres que são chefes de família, mulheres que são responsáveis pela provisão, pela proteção de suas famílias, de seus filhos, mulheres que, né, não se encontram mais hoje em dia em nenhum relacionamento romântico, amoroso, afetivo, e restou para elas toda a responsabilidade que outrora caberia, né, digamos assim, ao seu companheiro. Isso, a sociedade está mudando, a sociedade está sofrendo várias mutações, porém, contudo, entretanto, todavia,
Você não encontra mulheres penduradas em poste de energia elétrica trocando fio elétrico. Você não encontra mulheres quebrando asfalto nos centros urbanos, utilizando picareta, britadeiras, no sol quente de meio-dia, 1 hora da tarde. Você não encontra mulheres mergulhando para trocar cabo de internet em alto mar, no oceano aberto, né? A centenas de metros de profundidade. Você não encontra mulheres, né, na construção civil subindo com uma saca de cimento na costa, uma escada, 3 lajes de escada aí para subir, para bater massa lá em cima. Então a pressão está sempre em cima dos homens, até por uma questão explicável biologicamente. Por que eu falo biologicamente? A compleição física masculina, a densidade óssea, o volume muscular, ele é biologicamente, né, mais avantajado, mais forte, mais resistente do que o da biologia feminina. Logicamente que os trabalhos mais pesados são e recairão sobre os homens. Simples, biologicamente. Não é questão aqui de preconceito de nada. Eu paro para explicar essas coisas porque tem muita gente que não sabe entender, interpretar as opiniões, pessoas realmente que são analfabetas funcionais de não conseguir interpretar uma fala. Por isso que é necessário a gente ir no âmago da questão e estar explicando, reexplicando e demonstrando até biologicamente coisas que elas são irrefutáveis. Então sim, os homens eles cometem muito mais aí, se arrasta para cima, e as suas tentativas de cometimento, elas geralmente terminam em morte, né? Eles conseguem aí ter êxito, digamos assim, né? nessa prática de tirar suas próprias vidas, porque o homem ele é mais violento, né? O homem ele tem ali maiores chances de conseguir concluir esse ato. Homens têm mais acesso a armas, têm mais acesso, enfim, a uma série de coisas e são, sim, fisicamente mais fortes, né? E isso facilita bastante aí em algumas modalidades de autochurrascamento que se necessita um pouco mais aí de perícia, né? Trabalho com cordas, nó, enfim, entenderam, né? Então, vários são os fatores, né? Eu estou explicando aqui, isso é um preâmbulo, é um vídeo um pouco mais longo, um pouquinho mais extenso, mas agora a gente vai entrar na parte fundamental, né? A parte fundamental do vídeo, que a gente vai falar principalmente sobre os motivos, né? O que leva uma pessoa que nasceu saudável, vamos por esse lado, sem problemas físicos, que leva uma pessoa ao desespero de chegar um dia e tirar sua própria vida. Acho que tem que ter muita coragem para fazer isso. A pessoa ela tem que estar imbuída ali de muita vontade, muito decisiva para conseguir ali abandonar esse plano aqui, abandonar aqui né, esse estado de coisas na qual a gente vive e dar cabo de sua própria vida. Então as motivações elas devem ser muito ali fortes. E a gente vai analisar aqui vários fatores, dentre os quais eu queria chamar a atenção a todos vocês. Eu vou falar aqui sobre as crenças sociais, crenças religiosas. É por isso que é um assunto polêmico. O que leva uma pessoa a tirar a sua vida? Se a gente for ver, 2 são as principais causas. São causas aí de problemas aí passionais, problemas de relacionamento, problema aí de relacionamento romântico, né? Com outra pessoa. Sim, a maioria dos autochurrascamentos tem a ver com relacionamentos, com o amor. Olha só que coisa, né? O amor está no meio, né, dessa problemática toda, não é verdade? Por conta do amor, muitas pessoas aí
deixam de amar a si próprios e têm coragem ali de colocar uma bala na sua cabeça, em suas próprias cabeças. E isso tem acontecido com uma frequência enorme. Estamos falando só de um dos fatores. Mas por que que isso acontece? Aí que vem a questão das crenças sociais, né? A pessoa é ensinada desde pequena que tem que seguir ali um roteiro de vida para ser aceita pela família, aceita pela sociedade, pela rodar junto com o sistema. E dentre essas receitas de bolo de como se tornar um androide, como se tornar um NPC, mais um na multidão, mais um na manada, é a questão do vou me casar, vou ter filhos, vou procurar uma companheira de vida. Não é assim que acontece? É assim que acontece e é assim que as pessoas são ensinadas. Então, a primeira preocupação da pessoa é logo, né, quando chega aí na juventude, já está ali se juntando com alguém, procurando relacionamento, procurando casamento, procurando procriação. E isso, por si só, já é um grande problema. Porque o problema, o inferno vem do outro. Né? Não tem aí esse ensinamento, é um ensinamento filosófico, na qual é ensinado e é demonstrado pela própria realidade que o inferno ele vem do outro. Então uma pessoa está aqui, um homem jovem, em fase de desenvolvimento, correndo aí pela sobrevivência, correndo pela vida, trabalhando igual um condenado, igual um escravo. E aí não está bom. Não está bom. Ele tem que ir atrás de alguém, ele tem que ir atrás de uma pessoa para dividir com ele o dia a dia. Olha só que lindo. Para amá-lo, para validá-lo, para encher o ego dessa pessoa, né? Amaciar, massagear o ego, para dizer coisas bonitas. Não é assim que funciona? E aí ele vai chamar uma pessoa de fora, uma pessoa que vem de uma outra vida, que já tem os seus próprios problemas, já tem as suas próprias questões, já tem a sua própria família problemática também. E aí ele vai pegar esse caminhão, essa carreta de problema e vai trazer para a vida dele, achando que ele vai estar somando com alguma coisa. Só que não. Ele vai estar potencializando a chance de problemas, principalmente hoje na vida que se leva, principalmente hoje na promiscuidade que se tem dentro dessa sociedade corrupta e hipócrita. É uma sociedade podre, é uma sociedade corrompida, é uma sociedade sem valores, é uma sociedade que ela é totalmente volátil, é uma sociedade burra, é uma sociedade imbecilizada. Então, voltando, de novo, por conta de uma crença social, o homem, a mulher buscam relacionamento. E o relacionamento é um dos principais fatores, o maior fator, se não o maior fator, da ocorrência de auto-churrascamento. Porque no momento ali de uma divisão, no momento de uma separação, entram as violências domésticas, entra o desespero, entra o apego, entra a questão da dependência emocional, não sei viver sem essa pessoa, não consigo sobreviver sem aquela pessoa, a minha vida está atrelada e condicionada à presença daquela pessoa do meu lado. Aí vem o egoísmo, vem o ego, vem a falta de amor próprio. E aí o que é que acontece? A pessoa sucumbe. Mesmo conversando, mesmo sendo aconselhada, mesmo tendo acesso, na verdade, né, a esses números de diz que alguma coisa, fala comigo,
não te auto-churrasca, fala comigo, né? Não sei o que, de preservação da vida, esses órgãos, esses números do governo, de ONG, né? Que tentam aí, de alguma forma, reduzir ou diminuir ou evitar a incidência de auto-churrascamento. Isso ajuda? A pessoa não consegue organizar suas próprias ideias. Ela não consegue se manter racional. Ela não consegue se desvencilhar dessas crenças inúteis. São crenças autofágicas. Será que uma ligação... Desculpem, mais uma vez. Será que uma ligação de uma pessoa estranha né, vai resolver alguma coisa? Vai resolver? Até resolve, pode ser que sim. Mas num percentual ínfimo, mínimo, que não vai trazer aí muito resultado. Ok? Então, primeiramente, falamos aqui da questão dos relacionamentos amorosos, afetivos. Essa minha garganta, viu? Próximo vídeo eu vou deixar uma água aqui. É um fator preponderante, é um fator principal. Outro fator é o fator financeiro. Aí vem, né, aquela obrigação de prover, de sustentar a família, né, que já é decorrente dessa primeira crença social que eu tratei aqui. Né? Vejam bem, o homem sozinho, ele tem um peso, um fardo muito menor nas suas costas. O homem sozinho, ele consegue sustentar-se de uma forma muito mais simples, que ele é só um. É só um. Quando ele tem um relacionamento, quando ele procria, a responsabilidade dele aumenta muito. E a gente sabe que no Brasil, né, geralmente aí os casais eles não têm apenas um filho. Tá certo que isso vem ocorrendo, né? Mas isso vem ocorrendo da seguinte maneira. Pessoas mais esclarecidas, de uma casta social mais favorecida, que tem acesso à informação, e são mais racionais, são mais responsáveis, e diga-se de passagem, isso é uma minoria da sociedade, desse tamanho, sim. Essas pessoas elas têm tido aí, no decorrer dos anos, das décadas, muito menos filhos, né? Poucos filhos. Casais aí com apenas um filho, né? No máximo 2. Só que isso, gente, isso daí não é a realidade do Bostil, não é a realidade do Bananil. A realidade do Bananil é o seguinte, é a mulher não saber nem quem é o pai. É a mulher aí procriar tanto, ter tantos filhos, não saber dizer nem de quem é. Pai abandonando o filho, pai largando o filho por aí, sem cuidado, sem zelo. Entendeu? E também tem aquela questão daqueles pais, né? Eu digo homem e mulher, que procriam, têm muitos filhos, até permanecem juntos ali na família, mas não tem provisão. Cadê o emprego? A gente vive uma situação hoje, uma situação econômica no Brasil miserável. Miserável. Custo de vida altíssimo, oportunidades baixíssimas. Os empregos, quando eles existem, são para pagar uma mixaria que não dá nem para sobreviver. E aí como é que faz? Entra em desespero. Pessoas perdendo emprego. Pessoas que trabalham aí há vários anos aí numa empresa privada ou numa empresa estatal. Vem a quebrar, vem a falir. E aí como é que faz? Um monte de filho para sustentar. Então, é um trenzinho de problema. Uma coisa se relaciona à outra, a questão aí do relacionamento traz família, traz filho, traz responsabilidades. O provedor, seja ele homem ou mulher, tá bom? Vai ter que se esforçar muito mais para trazer o sustento aí de todas essas bocas, né? Vai se esforçar muito mais. E hoje em dia as pessoas vivem, em sua grande maioria, apenas para conseguir o alimento, apenas para conseguir comer. Essa é a grande realidade. E perdendo o emprego, aí vem o quê?
O que acontece quando o homem ele perde o emprego dentro de um relacionamento e não consegue mais sustentar a sua família? A sua companheira, a pessoa que está com ele, já vai perdendo o respeito e a admiração por esse homem. Vêm as cobranças, vêm as brigas, vem a separação, vem o afastamento, vem o divórcio, vem todos esses problemas que eles somam, se potencializam e o camarada se auto-churrasca. É simples. Aí eu vou chegar com vocês na seguinte questão. Vamos raciocinar. É raciocínio lógico. É 1 mais 1, 1 mais 2. Por que acontece isso? Por que isso se repete? Por causa das crenças sociais. Libertem-se de crenças sociais. Libertem-se de crenças inúteis que não te levam a nada. Tenham cuidado no que vocês acreditam, no que vocês defendem. Observem a realidade ao redor de vocês. Parem de andar marchando um atrás do outro para o abismo. Parem de ficar nessa corrida dos ratos, de repetir, de repetições. Segunda-feira, terça-feira, sexta, domingo, segunda de novo, e a mesma coisa sempre, cometendo os mesmos erros, sempre, sem parar para reavaliar o que já foi percorrido, sem parar para reavaliar a sua situação, sem parar para buscar evidências concretas, mínimas possíveis ao menos, de tudo aquilo que você está colocando como farol na sua vida. Não é verdade? Crenças sociais para quê? Quantos e quantos jovens eu vejo ali que teriam um potencial maravilhoso de crescer, de se desenvolver na vida como homem. Eu não estou aqui, gente, pregando aqui contra o relacionamento, não. Quem quiser ter relacionamento, quem quiser aí constituir família, poxa, ok. Eu não estou aqui cagando regra na vida de ninguém. Eu não estou aqui dizendo como é que a vida tem que ser vivida, não. Isso é um canal autoral, é apenas uma opinião minha, que você pode discordar. Vai lá nos comentários. Vai lá nos comentários e fala a respeito disso. Agora, comente de uma forma racional, não emotiva. Vamos entender aí como é que a banda toca. Vamos entender como é que funciona esse sistema. Esse jogo de cartas marcadas, que é só uma boa repetição. Repete, 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 não corrige. Repete, 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 sucumbe. Vai haver um momento em que o ser humano, em que o homem, em que a mulher, ela vai estar tão ali bombardeada por problemas, bombardeada por situações negativas, nas quais ela não vai ver saída. Pelo menos uma saída plausível, uma saída ali próxima, para que a pessoa possa se desvencilhar dessas correntes de problema. E a pessoa entra realmente em desespero e vem a cometer o auto-churrascamento, que é uma decisão infeliz que não resolve nada, só piora as coisas. Qual é a solução que vai trazer isso? Nenhuma. Ficam os familiares sofrendo, fica um pai e uma mãe sofrendo por um filho, por uma filha, fica um filho sofrendo pela morte do pai. Aí você vai ver a motivação disso, na sua esmagadora maioria, causadas pelo próprio indivíduo. Pessoas buscam precipício, pessoas constroem uma trajetória de fracasso em suas vidas. Pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Atos irresponsáveis. Todo ato ele gera uma consequência. Você não vai fugir das consequências dos seus atos. Você não vai ser anistiado da consequência dos seus atos.
Então pare para pensar a respeito disso, observe, seja mais racional, saia um pouco dessa engrenagem. Esse canal aqui, ele busca te trazer uma reflexão, ele busca te trazer uma análise racional acerca de coisas que estão acontecendo do teu lado. Só que tu está tão ocupado com besteira, está tão ocupado com distrações, né? É TikTok, é não sei o que, é tigrinho, é futebol, é carnaval, é tanta besteira, é tanta alienação que tu ficas fora do páreo e tu vai ficar desprotegido. Então busca conhecimento, busque o conhecimento, estude, pesquise. Você tem o mundo nas suas mãos hoje em dia, na tela de um celular. Mas o que eu mais vejo por aí é gente perdendo tempo com besteira, com distrações idiotas, inúteis, que não vão levá-la a lugar nenhum, a não ser a bancarrota, né? A não ser aí ao precipício. Então que esse dia de hoje aí sirva de alerta, né? Esse 10 de setembro de 2025, sirva de alerta aí para essa população, que chame a atenção, mas chamar a atenção não, ai, que lindo, Setembro Amarelo, dia de combate e prevenção mundial, global ao autochurrascamento. Tá, e daí? Amanhã vai ser dia 11. Você vai estar repetindo os mesmos erros que cometeu hoje, que cometeu ontem, semana passada e em toda a tua vida. Cuidado para esse cerco não fechar na tua cabeça. Cuidado para os problemas não te afogarem. Porque eu já vi, um relato agora pessoal, eu já tive amigos próximos, amigos de infância. Amigos próximos, amigos de infância, pessoas aí portadoras de crenças religiosas fortíssimas, ao ponto de tatuar em seu corpo aí 90% do seu corpo, olha o fanatismo, 90% de seus corpos aí com símbolos e imagens religiosas. O camarada, ele batia no peito e se dizia inabalável, irrepreensível, era rocha sólida, né? De 10 palavras que ele dizia, 9 era sobre a questão da proteção, né? dos livramentos, enfim. Ele era um cara muito inclinado nessa parte aí das crenças religiosas. Nada contra, mas também nada a favor. Foi o que aconteceu. Olha como as coisas são interligadas. Observe. Esse meu amigo de infância morava no sul do país. No sul do país. Ele saiu da região onde eu moro, foi para o sul do país, né? Iniciou lá uma empresa de confecções, estava vencendo, tinha canal aqui na plataforma, programa aqui na plataforma, onde ele apresentava aí um entretenimento aí mais voltado para a questão aí de MMA, né? Enfim, de lutas corporal, né? Aquele negócio aí de MMA e tal. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Eu não tenho muito conhecimento nessa área. E aí ele tinha um canal de entretenimento, ele convidava aí os atletas e tudo, fazia aquele expor. É um estilo podcast. O cara bem sucedido, financeiramente falando, né? Casado há muito tempo, casado aí há mais de 20 anos, né? com uma digníssima. Tinha uma filha adolescente. E a vida dele era 90% dogmática, digamos assim. 90% da vida dele era falando era Jesus, era Deus, era sobre isso. Era toda hora. Era igreja, e prosperidade, e Jesus, e livramento, e a minha rocha, e enfim, vivia falando isso, né? Um belo dia, discutiu com a esposa,
já vinha ali o casamento em crise, já vinha o casamento em problema. Olha aí, uma crença social, questão de relacionamento. Olha aí, o cara veio de relacionamento amoroso. Era casadinho, super feliz, né? Mais de 20 anos junto, acostumado com uma pessoa, criou, né? Teve ali, trouxe para a vida dele dependências e dependentes, trouxe dependências. Qual foi a dependência? Afetiva. Acostumou-se com uma pessoa ao seu lado, né? Validando, elogiando, fazendo as coisas para ele, enfim, numa relação romântica, na qual ali o ego está sendo massageado ali diuturnamente. Então ele veio dessa crença social, criou, trouxe para ele, para a vida dele, né, pessoas, trouxe mais pessoas para a vida dele, pessoas de fora, que o relacionamento é isso. Você tem o seu âmbito familiar, que é seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos. Mas aí, não bastando, não suficiente, você traz pessoas para a sua vida. Pessoas têm problemas. Quando você traz uma pessoa, essa pessoa ela já tem problemas. De diversas origens. Só que essa pessoa ela não vem sozinha para a tua vida. Ela tem uma gama de familiares que tem mais problemas. E esses problemas familiares dessa pessoa incidem na vida da pessoa e essa pessoa incide na tua vida potencializada pelos problemas familiares dessas pessoas e ainda os que você já tem. Soma aí, é um caminhão de bronca. É muito complicado. É muito complicado, gente. Viver em sociedade é muito complicado. Voltando. O camarada tinha um casamento, discutiu, a mulher falou para ele que não queria mais, não aceitava mais, ia se separar, enfim. Deu um pé na bunda dele. Não demorou muito. Mesmo ele com toda essa questão religiosa, mesmo ele com toda esses dogmas, esses preceitos, conceitos religiosos, ensinamentos, né? Enfim, comportamentos, isso aí não livrou ele de se jogar do prédio. E tem mais um detalhe que eu esqueci de contar aqui para vocês. Ele era aquele consultor espiritual, ele era um líder espiritual ali na congregação dele, onde ele frequentava. Então ele era um cara que ele frequentava a casa de pessoas com problemas emocionais, problemas de diversos tipos. Aí ele ia e fazia tipo ali uma visita, uma consulta espiritual, né? Falar ali das crenças religiosas dele, para acalmar o coração da pessoa, para trazer ali uma espécie de refrigério, um consolo, uma massagem, né? Enfim, uma massagem. Vocês entenderam, né? Não era uma massagem física, né? Era uma massagem de ego, uma massagem, olha, tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum, você vai sair dessa, né? Deus é contigo, enfim, todo aquele cenário, né? E aí, o que foi que aconteceu? Numa dessas visitas, ele saiu da casa dele, já com problema, né? Com a esposa, separação, saiu da casa dele e foi realizar uma consulta dessa num prédio. Primeira oportunidade que ele teve, subiu no elevador, entrou na casa da pessoa, foi para a sacada, se jogou. Se espatifou no chão duro. Se quebrou todinho, explodiu no chão. Explodiu no chão. Agora vem a análise racional e eu vou perguntar para vocês. O que levou ele a fazer isso? Tem que ter coragem, né? Camarada, subir num prédio, olhar lá de cima, os carros pequenininhos, as pessoas desse tamanho, igual uma formiguinha, e se jogar, se esborrachar. Um cara inteligente, um cara estudioso, bem financeiramente,
Será que se ele estivesse sozinho, será que se ele não tivesse aí ido nessa onda, né, social, nessas crenças sociais de relacionamento, será que se ele tivesse se mantido ali na dele, ele teria cometido isso contra ele mesmo? Não, não teria cometido isso. Então isso é só mais um dos exemplos. Isso é um exemplo, não é um achismo. Isso foi um fato. Isso não é uma opinião. Agora não é uma opinião, é uma realidade. O que levou ele a isso foi um desespero, um despreparo causado por crenças, causados por anulação de si mesmo e entrega a outra pessoa. Ele condicionou a vida dele a outra pessoa. Ele condicionou ali o bem-estar, a existência dele, fisicamente, a outra pessoa. E no momento que essa relação ruiu, ele ruiu junto. E aí quem ficou sofrendo? A mãe ficou sofrendo a filha. A ex-esposa, não sei, não posso falar. Mas eu tenho absoluta certeza que a filha dele está sofrendo até hoje. Sofrendo bastante. E qual é a lição que tudo isso deixa para a gente? É de que a gente tem que parar, raciocinar, entender como que funciona essa porra toda aqui e se blindar das coisas que podem ser, das coisas blindáveis. Do que dá para blindar, a gente tenta. De forma alguma, estamos imunes. O último recado que eu vou falar para os senhores aqui é o último recado desse vídeo, que ele já está um pouco extenso. Não há ninguém imune. Não há ninguém livre. Não há ninguém protegido. Por mais centrado mentalmente que uma pessoa seja, por mais sábia que uma pessoa seja, por mais passada na casca do alho da vida que uma pessoa seja, essa pessoa ela tem sim um ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós somos atrelados de alguma forma a esse ponto fraco. E a gente só se conhece quando a gente passa pelo deserto do problema. A gente só se conhece, só conhece os nossos atos num momento desse, na qual a gente se vê sozinho, mesmo cercado de várias pessoas. E aí sim, passando por isso, a gente vai se conhecer melhor. Por isso, não julgue, ajude, converse com as pessoas, traga para o seu lado. Se você observar que um amigo, um parente seu, está atravessando ali um problema, converse com essa pessoa. Não subestime a situação. Chame, bata um papo, converse. Ajude, ofereça ajuda, ajude a pessoa. Porque muitas das vezes a pessoa ela não tem força interior suficiente. E uma conversa ela salva vidas. Sim, com certeza. Uma conversa, um abraço, uma palavra amiga, uma palavra sincera, ela salva vidas, com certeza. E esse dia de hoje é sobre isso. É sobre salvar vidas. É sobre conversar com as pessoas e mostrar para elas que de nada resolve antecipar as coisas naturais. De nada resolve antecipar um fato que ele vai ocorrer naturalmente. Pode ocorrer hoje, pode ocorrer amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que é a nossa própria morte. Vai ocorrer. Ninguém está livre disso. Isso aí todos nós sabemos. Né? Mas não julgue. Não chame de covarde. Não chame de fraco. Porque cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma cabeça, cada cabeça é uma sentença, cada um processa as informações
de uma forma diferente, distinta, cada um lida com os problemas de uma forma distinta, de uma forma diferenciada. E eu garanto a vocês que o desapego, olha essa palavra, o desapego a crenças das mais variadas sortes de crenças, ela é sim um fator preponderante para acalmar, apaziguar o coração, apaziguar o sentimento, trazer paz, trazer lucidez. Esse mundo é um mundo mau, não é um mundo bom. Esse mundo ele não vem te trazer alegria 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não. São momentos felizes, momentos de alegria, porém, só pelo fato de você ter nascido e viver, isso já é um problema, já é um grande problema para nós, porque existem muitos desafios. E eu costumo dizer o seguinte, o que mata, o que faz a pessoa chegar num ponto como esse, de autoesfurrascamento, chama-se depressão clínica. Sim, a depressão clínica, aquela que o camarada ele não consegue sair de casa, ele não consegue se alimentar, ele não consegue beber água, ele não consegue falar com ninguém, ele não sai de dentro de um quarto, ele não toma banho, ele não cuida de si, ele está ali vidrado, vivendo aquele problema. Essa é a depressão clínica. É uma depressão que ela deve ser tratada, inclusive, com remédios fortíssimos, para evitar que essa pessoa aí, sucumba. Porém, eu costumo dizer sempre, e isso aí pode ser percebido por qualquer um, que a depressão existencial, dessa aí ninguém está livre. O que seria, então, face oculta, a depressão existencial? É a depressão de estar vivo, a depressão de viver, a depressão de ter que estar todo dia indo para o trabalho, acordando cedo, muitas das vezes fazendo atividades que você não gostaria de fazer, passando por problemas financeiros, problemas físicos. Mas você é perfeito, tem 2 pernas, 2 braços, não tem problema de saúde nenhum. Mas às vezes uma dor de dente, uma dor de ouvido, ela mexe totalmente com o teu humor. Até quando tu está com fome e passa do teu horário, tu na correria do dia a dia, uma simples fome, uma sede, uma vontade de urinar muito forte, ou até mesmo uma dor de barriga na rua, quem nunca, né? Já te traz uma angústia, uma aflição ali que te deixa fora do teu estado normal. Então a depressão existencial, ela é tão somente aquela que tira do teu ponto de equilíbrio, que está aí te incomodando, que está aí alguma situação que tu está esperando, que tu está torcendo, ou que tu está temendo por alguma coisa que vai acontecer, os problemas do dia a dia, as tuas obrigações diárias. Isso aí que eu tô me referindo é justamente a depressão por existir, por ter que cumprir tarefas, por ter que estar aqui no lado passivo da vida, de sofrer aqui, ter um medo de sair nas ruas, medo da violência, Depressão existencial, acho que eu já me fiz entender. Isso aí a gente tem que saber lidar. A partir do momento que somos adultos, ela vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida. A não ser que tu sejas aí um alienado, um enganado, um feliz sem causa. Um feliz sem causa. Um palhaço sorridente, pulando por aí. Mas isso é um cope, né? É um auto-engano. O camarada ele está se auto-enganando. Todo mundo vai olhar para ele, nossa, que feliz, ele só vive alegre, nossa, olha, no dia que esse cara se deparar aí, der de peito com a realidade nua e crua e perversa, é esse que se pendura numa corda. É esse que se pendura numa corda. É esse. É esse palhaço sorridente aí, que ele está desconectado com a realidade. O camarada que ele está ali, com o pé no chão, vivenciando a vida, como ela deve ser vivida, sem penduricalho, sem enfeite, sem colorido, a vida cinza como a vida é, quando ele entende que a vida é assim, esse é um cara mais forte. Esse é um cara que ele vai estar ali mais protegido
desse tipo de ocorrência que a gente tratou nesse vídeo. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal novo. A gente está vindo aqui bater esse bate-papo com muito carinho. A gente espera que todos tenham gostado aí do vídeo. Vão lá nos comentários para falar alguma coisa. A gente bate um papo, a gente responde aos comentários de todos. E no mais, uma boa quarta-feira. Valeu!